Boa tarde a todos e a todas, né? Estamos aqui para a nossa palestra, né? A Essência da Páscoa, uma perspectiva teológica, teológica, eita. A Essência da Páscoa, uma perspectiva teológico-filosófica, com Samantha Leal, que é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e pela Universidade Metodista de São Paulo. Ela também está cursando a graduação em licenciatura em Física pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e também é funcionária pública municipal. Então, Samantha, seja bem-vinda a esse momento conosco aqui da Escola 10 de Agosto. Muito obrigado pela sua disposição para estar debatendo, né, esse tema tão interessante aqui com a gente, tá bem? Se você quiser falar alguma coisa antes de começar, e você me diz quando for para começar a partilhar a tela, tá bem, Samantha? É com você. Não, certo. Apenas agradecendo novamente a você, Bruno, a administração da escola e a professora Sandra. Pode colocar a apresentação. Ok. Gente, antes de começar, eu queria dizer o seguinte. A ideia é que seja uma coisa bem informal, tá certo? Eu tenho consciência de que o tema que eu estou trazendo, ele gera curiosidade, gera dúvida. Então, quem quiser perguntar alguma coisa referente a cada slide, pode interromper, pode dizer, Samantha, isso e aquilo, não tem problema nenhum, tá certo? A ideia é que seja uma conversa, eu acho isso bem mais legal, tá? Enfim, é isso, vamos começar, né? É um tema, assim, que a mim me interessa, me mexe muito comigo, tem uma importância para mim, né? E eu fiquei muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade aqui com vocês, tá certo? Então, vamos lá. A essência da Páscoa, né? Uma perspectiva teológico-filosófica. Bruno, eu vou pedir para você para passar, não é isso? Quando for a hora? Isso. Certo. Quando eu fico Pronto, Bruno. compartilhando a tela, eu não vejo você, não vejo a reunião, eu vejo só o slide. Aí, quando for para passar, você me dá um toque que eu vou passando. Certo, já entendi, tá bom. Pode passar. Então, gente, a ideia foi trazer, inicialmente, a questão da origem propriamente dita, né, a origem histórica, né, a Páscoa, ela tem uma origem de uma festa judaica, tá certo? Ela tem a ver com um fato realmente histórico do povo judeu, que é a questão da libertação da escravidão no Egito, tá? Isso pode ser encontrado, essa história pode ser encontrado lá no livro do Êxodo. Esse capítulo que eu coloquei aqui, o capítulo 12, versículo 11, ele fala bem diretamente, né, na questão da instituição da festa, tá? A instituição da Páscoa, né? Esse nome Páscoa, ele vem de um termo hebraico, está escrito aqui, eu não sou fluente em hebraico, tá, gente? Então, eu não sei como é que pronuncia exatamente, mas a gente pode dizer Pesach, né? E, na realidade, esse termo, ele vem de um verbo, certo? Parecido com ele, que, se eu não me engano, é Passak, e esse verbo, ele tem ele dá uma ideia de passagem, certo? Eu vou explicar ainda por que essa ideia de passagem, o que essa ideia tem a ver, tá certo? Veja só, essa questão de como os judeus foram parar lá no Egito, ela tem uma origem no livro do Gênesis, tá? Na história de José. Eu não vou entrar aqui na história de José, porque senão fica muita coisa. Quem quiser fazer uma pesquisa um pouco maior, pode consultar o livro do Gênesis, a história de José, tá certo? De uma forma bem resumida, José foi vendido pelos irmãos por conta de um problema familiar, e ele se tornou uma pessoa importante no Egito, e depois ele terminou ajudando a própria família num momento de carestia que a terra deles estava passando. Então, houve muita fome, e o José, ele terminou, no final das contas, né,
depois que os irmãos fizeram uma coisa terrível com ele, ele terminou sendo um instrumento, né, de ajuda, de misericórdia para sua família, tá certo? E é dessa família é que vai vir o povo judeu. Então, eles vão para o Egito, tá certo? Num momento de necessidade material, tá? E em um determinado momento histórico, eles terminam se tornando escravos. A Bíblia, ela cita, né, nessa história, ela cita que o faraó não conheceu José. Eu acho bem interessante, né? Ela dá a entender o seguinte, que o faraó que estava naquele momento não tinha conhecido José, ou seja, não deu valor à história de José, não soube da história de José, né? Então, o povo terminou sendo escravizado, tá? Veja só, em relação à questão mais historiográfica, mais geral, tá? Não existe na historiografia tradicional, né, nos documentos da historiografia tradicional, que, digamos assim, a forma como os egípcios contaram a história deles, né, nos documentos egípcios, a gente não vê uma referência à estadia dos hebreus, tá certo? Essa época que os hebreus ficaram lá, ela seria equivalente mais ou menos a 1750 a 1300 antes de Cristo, tá certo? Essa época que eles estavam lá no Egito, da passagem deles pelo Egito, a gente só tem a Bíblia como fonte, tá certo? Não existe uma documentação egípcia que se refira a isso. Porém, essa falta de dados, né, dessa estadia dos hebreus lá, ela pode ser compreendida por uma razão. Veja só, foi um período em que houve uma dominação íquisa no Império Egípcio. Então, alguns historiadores entendem que eles não falaram sobre esse período porque era uma coisa vergonhosa, né? Então, eles não quiseram fazer referência a um período em que houve uma dominação estrangeira no Egito, tá certo? Existem dois argumentos que eu considero interessantes para reforçar essa passagem dos hebreus pelo Egito, tá, gente? O argumento de John Bright, que ele é um dos mais importantes pesquisadores do mundo contemporâneo nessa área de Antigo Testamento, tá certo? Tem um livro dele, inclusive tem na Amazon, eu andei dando uma pesquisada, que se chama História de Israel. É muito legal esse livro. E ele diz o seguinte, que seria muito estranho que um povo, ele relatasse, né, um período tão vergonhoso como foi a escravidão do povo hebreu no Egito, se isso realmente não tivesse acontecido. Né, os povos antigos, eles gostavam de relatar os feitos nobres, épicos, né, da história do povo, e é muito estranho que um povo inventasse essa situação. Tá? Esse é um dos argumentos do John Bright. E um outro argumento interessante, que corrobora para essa passagem dos hebreus pelo Egito, os nomes egípcios que a gente encontra entre os israelitas nessa mesma época. A gente encontra muitos nomes egípcios nos israelitas. Então, por exemplo, o próprio Moisés, né? Moisés é um nome egípcio. Ofni, Finéias, Merari, né? São nomes que você encontra nos israelitas desse tempo e são nomes egípcios, eles não são nomes hebreus, tá certo? Então, só para dar uma esclarecida numa questão, tá? Porque quando a gente vai estudar as escrituras, a gente, às vezes, tem que saber de algumas particularidades, tá? A Bíblia é um livro que ela tem muitos gêneros literários, tá certo? Ou seja, ela não é um livro só, ela é uma composição de livros. E esses livros, eles variam o gênero literário. O que isso significa? Né? Alguns livros, eles são mais históricos, outros são proféticos, tá certo? Os livros, eles possuem objetivos diferentes, né? E as narrativas históricas da Bíblia, elas são carregadas de simbologias, elas são carregadas de hábitos narrativos da época, tá certo? Até muitas vezes alguns exageros, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente estuda a Bíblia, porque a Bíblia ela não é um conto de fadas, tá certo? Ela é um documento histórico importantíssimo, né? Um dos mais bem documentados da história humana, no geral, tá bom? Ela não é um conto de fadas, mas a Bíblia, ela precisa ser estudada com respeito e com o cuidado de um relato histórico da antiguidade, tá, gente? A gente tem que lembrar que não se escrevia história na antiguidade da forma como se escreve na modernidade, né?
o paradigma da escrita histórica antiga, ele não é o paradigma da escrita do registro histórico moderno, tá certo? Que é o paradigma científico. Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração, tem que tentar entender o gênero literário daquele livro, tem que tentar entender o que o autor ele queria dizer, né, o contexto cultural, tudo isso é importante para a gente tirar informações mais bem embasadas da Bíblia, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o tema exato da Páscoa, tá? Bom, de acordo com a narrativa bíblica, Deus vai levantar Moisés para liderar a libertação do povo hebreu, tá certo? Moisés, ele foi levantado, ele foi chamado por Deus como um líder, tá certo? A vida de Moisés, ela é muito interessante, ela é repleta de eventos miraculosos que mostram essa intervenção divina, tá? Inclusive, essa coisa da intervenção divina na história é uma temática bíblica. Isso está presente na Bíblia como um todo, tá certo? Mas a história de Moisés, ela tem particularidades interessantes, como o fato de que Moisés, ele é um sobrevivente de um grande genocídio que foi praticado pelo faraó, na época do seu nascimento, né? De todos os bebês homens da época, porque ele estava ali realizando um controle populacional. Ele teve medo, porque o povo estava crescendo muito, né? O povo que era escravo estava crescendo muito, e ele mandou matar realmente todos os bebês homens, se eu não me engano, abaixo de 2 anos, né? Então, a mãe de Moisés, ela teve uma ideia, colocou Moisés dentro de um cestinho, acho que todo mundo mais ou menos já ouviu essa história, né? E o cestinho era todo coberto, né? De um material impermeável, se não me engano, uma coisa equivalente ao nosso piche, né? E colocou ele no rio, tá certo? E o rio terminou levando, né? Eu acredito que a mãe de Moisés, ela tinha consciência de onde ia dar aquele rio, né? E o rio terminou levando Moisés ali para um lugar onde a filha do faraó costumava tomar banho, e a filha do faraó encontra Moisés e adota Moisés, certo? Então, Moisés, na realidade, ele foi criado entre os governantes egípcios, tá certo? Entre a nobreza egípcia. Ele foi tratado como um príncipe, certo? E isso salvou realmente de um destino trágico, né? Que seria a morte, tá certo? Então, Moisés, ele é criado, né? Em meio à nobreza egípcia, como um filho, tá certo? Como um deles. Ele foi realmente adotado pela princesa. Só que, em um determinado momento da vida dele, ele sempre soube que era hebreu, tá? Ele não era um segredo para ele. Ele presencia uma espécie de uma tortura, né, de um guarda egípcio com um hebreu. E ele termina tomando as dores desse hebreu, né, e mata o guarda nessa ocasião. Acho que talvez movido ali por uma coisa ali, por uma paixão, por uma coisa forte de sentimento. Naquele momento ele termina matando o guarda e ele precisa fugir, né? E aí ele passa vários anos longe do Egito, ele se casa, e aí, em um determinado momento da sua vida, Deus fala com ele novamente e manda ele voltar. Veja só que situação, né? Deus manda, ele simplesmente diz, volte, que você vai tirar o povo de lá, tá certo? Então, esse retorno de Moisés ao Egito Antigo, ele tinha uma finalidade, né, específica, dentro de um plano realmente divino, né? A narrativa bíblica, ela dá muito essa ideia de que Deus, ele conduz a história de uma certa forma, tá? Então, o que acontece lá no Egito, né? O Moisés, ele vai tentar negociar com o faraó, né? De todas as formas. E o faraó, a Bíblia fala que ele está sempre endurecendo seu coração, né? Então, ele não quer liberar os escravos de jeito nenhum. Acontece que Deus, ele começa a mandar pragas, né? Acho que todo mundo aqui também já escutou essa história, né? As famosas pragas do Egito, né? E a última praga, depois que o faraó, ele se nega, né, a liberar o povo de todo jeito, a última praga, ela foi bem trágica, tá? Ela foi a morte de todos os primogênitos. E aí acontece uma situação extremamente simbólica, né? Que marca o nascimento da Páscoa, certo? É um cordeiro, né? Deus mandou que o povo fizesse isso, pegasse um cordeiro, sem nenhuma mancha, tá? Um cordeiro que tivesse a pelagem
toda branquinha, né, para simbolizar a pureza, tá certo? Ele deveria ser sacrificado e o sangue dele seria usado para nos umbrais das portas, né? As portas, umbral é aquela coisa, a parte de cima da porta, né? Então, o sangue dele deveria ser usado né, nos umbrais das portas do povo, tá certo? Para como um sinal, né? Como um sinal, um símbolo, né? Que remonta à questão da salvação ou da redenção. Por que esse símbolo? Porque à noite passaria o anjo do Senhor, né? Eu falo entre aspas porque é uma narrativa muito antiga e a questão dos anjos, ela é uma questão que também se desenvolve na teologia judaica. Então a gente fala assim que é algo que Deus mandou, né? Um anjo, um espírito. A gente pode dar vários nomes aí para tentar compreender. Iria passar, né, essa praga, esse anjo da morte, ele iria passar pelas casas ali de todo o Egito, e as casas que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais, essa praga, esse anjo da morte, ele não poderia entrar, certo? Ele não poderia ferir aqueles que estivessem dentro das casas com o sangue no umbral. Né? Então, esse sangue no umbral da porta, ele é extremamente significativo, né? Essa coisa do cordeiro que é sacrificado e o seu sangue, ele é utilizado como um símbolo da salvação, é algo extremamente significativo para a Páscoa, né? O símbolo, toda a simbologia da Páscoa, ela vai partir daí, tá certo? E essa questão do sacrifício do cordeiro, né? Ela vai remontar, né? Ela tá ligada também à instituição do sistema sacrificial entre os hebreus, tá certo? Esse sistema sacrificial, ele era um sistema que ele tinha um objetivo religioso, teológico, de expiação, tá certo? Ou seja, de limpeza, de expiação dos pecados, né? Era algo que era necessário para ser feito, para poder restaurar uma aliança que tinha sido quebrada. Né? Então, a teologia judaica é mais ou menos essa, né? Deus instituiu uma aliança com o homem, Deus ele sempre falou com o homem no Antigo Testamento através de alianças, tá certo? Através de pactos. Então, quando o povo quebrava esse pacto através do pecado, através desse distanciamento da vontade de Deus, então esse pacto ele deveria ser restaurado através desse sacrifício, certo? Então esse sangue derramado, né, de um cordeiro puro, ele significava essa restauração, né? É como se a culpa precisasse ser transferida para algo, certo? Então a expiação é basicamente isso, é uma transferência de culpa, é como se alguém pagasse uma dívida para você. Né? Então, é o cordeiro que significava, né, que simbolizava esse pagamento, tá certo? Para a aliança poder ser restaurada. Então, a Páscoa, em essência teológica, ela significa libertação, ela significa salvação. O significado dela é extremamente belo, na minha opinião. Então, nessa questão da Páscoa judaica, gente, há uma libertação, na realidade, histórica, tá? Material. Por quê que há essa libertação apenas histórica e material? Porque o judaísmo da época de Moisés, ele não possuía uma sistematização teológica que considerasse uma libertação ou salvação espiritual, tá certo? Mas como assim, né? Como é que pode? Eles não acreditavam na vida após a morte? Eles não entravam muito nesse assunto. Né? Por incrível que pareça, nessa época da teologia judaica, eles não tinham isso sistematizado. A salvação deles era salvação terrena, a salvação deles era salvação histórica, tá certo? Isso não significa que isso depois não mudou. Né? Lá em teologia a gente estuda um conceito que se chama revelação progressiva. Então, se a gente crê, né, nós cristãos, né, os que professam a religião cristã, cremos que a religião judaica, né, a revelação de Deus, ela começou com o povo judeu, a gente entende que essa revelação ela foi progressiva. Em alguns momentos, a teologia ela não estava totalmente formada, né, totalmente igual a que a gente tem hoje, tá certo? Então, existe uma progressão na compreensão
do povo com determinados conceitos, tá certo? Então, o que é importante aqui nesse slide? A Páscoa para o judeu tem a ver com o evento histórico da libertação da escravidão no Egito, tá certo? Tem alguma pergunta, algum comentário? Alguém achou alguma coisa interessante? Se eu souber, eu posso responder. Se não, eu digo que eu trago depois ou indico alguma coisa. Samantha. Oi, Cida. Oi, Samantha, eu queria que você, se você souber explicar, no caso, né, a questão de falar hebreus e judeus. Qual é a diferença? O que é hebreus e o que é judeu? São dois povos, é um povo, é religião e um povo? Tu poderia explicar isso, por O favor? nome hebreu, ele tem mais a ver com esse início do povo, né? Judeu, depois, é um nome que aparece depois. Mas, assim, para trazer esse assunto, eu acho ele um pouquinho mais complexo, um pouquinho maior. Aí eu poderia indicar alguma coisa para você dar uma estudada, mas, em geral, é a mesma coisa, tá certo? São bem próximos, mas, assim, hebreu, ele tem essa origem mais antiga, né, ligada a essa época, inclusive, que eu estou trazendo agora, tá certo? E o judeu, ele realmente tem um aspecto, ele carrega um aspecto mais religioso, porque ele está ligado, o nome judeu está ligado os que professam a religião judaica, tá? Então, basicamente assim, a diferença, às vezes a coisa se mistura, né, porque o hebreu também era judeu, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que viesse de fora e que isso poderia acontecer, e tem narrativas bíblicas que falam sobre isso, de pessoas que eram de uma religião pagã, né, eram de um outro povo, que professavam uma outra crença, e que ela, de repente, terminava entrando no povo judeu. Então, ela poderia ser considerada judia se ela professasse, se ela assumisse o judaísmo, tá certo? Então, o judaísmo ele vai começar mais especificamente com Moisés, porque ele é aquele que o povo entende, né, na tradição deles, entendem que ele foi o fundador da religião judaica. O judaísmo começa com Moisés, mas o povo hebreu, ele vem desde Abraão, que vem antes de Moisés, tá certo? Então, assim, os judeus, eles vêm dessa origem do povo hebreu, tá certo? Mas a gente fala de judeu mais num aspecto mais religioso. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Ok. Tá bem, obrigado. Tirou alguma dúvida? Tirou. É porque também existe a região da Judéia, né? E aí você também fica... Será que os judeus é porque é daquela região da Judéia? Ou tem sempre Judeu é essas do dúvidas? judaísmo. O judeu, Certo. ele tem a ver com a questão do judaísmo mesmo, que é instituído por Moisés. Beleza, valeu, obrigada. A questão Acho da que região Hilton quer falar também. Judéia é interessante. Eu não pesquisei sobre isso. Se eu vi faz tempo, eu não me lembro muito bem, mas é uma colocação interessante. A questão por que provavelmente a região se chama Judéia por causa dos judeus e não o contrário, porque a questão do judaísmo realmente ele vem desde Moisés, né? Então vem desde antes que eles se estabeleceram na Terra Prometida. Samantha, Oi. pelo que eu sei, a religião islã, se não estou enganado, veio de um povo que era muito próximo do povo de Abraão, né? Que acho que eles eram... Tem uma ligação. Tem uma ligação, Isso. pronto. A minha pergunta é, o povo da religião islâmica, eles também comemoram algum tipo de Páscoa ou algo semelhante? Que eu saiba, não. Que a Páscoa, ela realmente está ligada à libertação do povo judeu, tá certo? Agora, os islâmicos, eles se consideram descendentes de Abraão, do mesmo jeito que os judeus se consideram descendentes de Abraão, tá certo? E eles provavelmente são, sim, né? Foram de duas vertentes diferentes de Abraão, tá? Abraão, ele teve um filho com uma serva, que não foi o filho da esposa principal, tá? O filho da esposa principal é Isaac, né? E o filho da serva, deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele, rapidinho. Ismael, exatamente, pronto. Então, eles se consideram descendentes
desse tronco, tá certo? Mas os dois viriam de Abraão, tá? A religião islâmica, ela é mais recente, né? Ela vai ser instituída por Maomé muitos anos depois. Então, os árabes, eles já existiam, né? Eles se consideram descendentes de Ismael, mas eles não tinham uma religião única. Maomé, ele vai instituir isso muitos anos depois, né? Ele vai fazer uma união política ali entre as várias tribos de árabes que existiam ali, espalhadas, né? Então, ele também por uma jogada política, né? Ele juntou o povo numa única religião. Isso vai acontecer bem mais para frente. Ok? Tudo certo? Vou passar o slide, tá? Bom, então, aí a gente entra na ressignificação cristã da Páscoa, certo? Bom, com o nascimento do cristianismo, a Páscoa ela vai ser ressignificada, né? O Cristo ele vai se tornar o Cordeiro Pascal. Ele é o Deus homem, sem pecado original, ele se torna o sacrifício perfeito para a salvação de todos os homens, né? Por que ele é o sacrifício perfeito? Porque ele não tem pecado original. Ele é Deus e ele é homem. Ele é perfeito porque ele é totalmente homem, né? Então, ele passou por todas as coisas que nós, como ser humano, também passamos, porém, ele é totalmente Deus, o que o torna perfeito nesse aspecto da pureza, tá certo? E de ter essa possibilidade de pagar por nós, porque um ser humano, apenas ser humano, não poderia, né, de acordo com o entendimento cristão, não poderia pagar por nós mesmos, tá certo? Então, a gente tem um versículo aqui que é belíssimo, né, que está em João 1:29, que ele diz o seguinte: no dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele foi o profeta do Novo Testamento, tá certo? Ele foi aquele que veio antes de Jesus, um pouco antes, para fazer a sua... para já anunciá-lo, né, anunciar a sua chegada, né? Então, só um adendo sobre essa questão dele ser Deus-homem, tá, gente? Não vamos misturar com aquela ideia grega do semideus, né, como Hércules, né? Hércules, ele é meio, metade Deus, metade homem, né? Existe essa ideia na mitologia grega, né? Que é aquela pessoa que é meio a meio, né? Porque o pai era um deus, e aí teve ali um caso amoroso com uma humana, e aí nasceu Hércules, né? Não é isso, tá certo? Essa ideia de Cristo ser totalmente Deus, totalmente homem, é 100% Deus e 100% homem. Apesar de ser paradoxal, o dogma é esse, tá? Então, Cristo, ele é esse Cordeiro Pascal que se fez sacrifício por nós. Tem algumas simbologias interessantes, tá certo? Que, obviamente, que isso é interpretação, não é uma coisa que eu vou dizer assim, e acabou. Não, isso aqui é um teólogo, tá? Que ele traz essas simbologias, eu achei interessante, então por isso eu coloquei. Então, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho e o batismo de Cristo, ela é como se tivesse uma relação, né? Do mesmo jeito que o povo, ele sai ali do meio das águas, Cristo, ele sai também da água, né? Ele renasce ali na água. Os 40 anos de peregrinação e os 40 dias no deserto, então, o povo passou 40 anos no deserto em peregrinação depois que saiu do Egito, né? E Cristo, ele passou por 40 dias de jejum no deserto, tá certo? E interessante que nesse tempo de 40 dias que Jesus passa no deserto, existem as mesmas tentações que o povo passou no deserto, tá certo? E as falas de Cristo, as respostas que ele dá a Satanás que o tenta, né? São as mesmas de Moisés, que estão lá no Deuteronômio, tá certo? No livro do Deuteronômio, que é o Deuteronômio 8:3, 6:13 e 6:16, se você quiser conferir, compara aí as falas de Cristo no Novo Testamento com as falas do Deuteronômio. Cristo citava muito o Antigo Testamento, né? Ele era judeu, então ele conhecia o livro deles na época, né, que era a Torá, tá certo? Que é só essa parte do Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não existia, né? Ele sempre cita.
Tá certo? No caso, o teólogo que eu trouxe essas comparações, né, que eu me baseei, ele diz exatamente isso: Cristo vence onde os israelitas caíram, tá certo? Porque durante a peregrinação no deserto houveram quedas espirituais, né? Houveram atitudes contrárias à vontade de Deus, houve adoração a ídolos, houve falta de fé, né? Houve muita reclamação, né? Depois que Deus manda um monte de praga, abre o mar no meio, o povo ainda ficou duvidando no deserto, né? Porque estava faltando isso, estava faltando aquilo, né? Então, o teólogo, ele traz essa comparação, dizendo que Cristo, ele vai vencer onde houve essa queda anterior dos israelitas, tá certo? Então, essa Páscoa cristã, gente, ela tem o mesmo significado original da libertação, tá bom? É exatamente a mesma coisa, só que essa libertação, ela vai se tornar espiritual, não vai ser apenas histórica, como foi o caso do povo hebreu, tá certo? Cristo, ele se fez sacrifício por nós para nos libertar da escravidão do pecado. Então, é uma interpretação que tem a mesma essência, mas essa libertação é uma libertação no sentido espiritual, e a gente vai entender um pouco mais disso aí na frente, tá? Então, João 8,34 é um versículo interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, essa questão da escravidão pelo pecado, ela é citada em diversos momentos na Bíblia, a gente vai ver aqui, eu trouxe alguns versículos bem significativos, tá? Então, veja só, a Páscoa cristã, ela vai celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a celebração cristã. Morte e ressurreição, tá? Porque a ideia da completude da salvação, ela só pode ser compreendida, ela só pode ser aceita com a ressurreição. Os cristãos, eles não aceitam que Jesus, ele permaneceu morto. Eles compreendem, eles entendem, eles creem que houve a ressurreição, tá? Era necessário vencer a morte para que Cristo, ele pudesse completar o processo salvífico que ele veio realizar, tá certo? Então, perceba a forte simbologia entre o sangue do cordeiro que foi morto no Egito e o sangue de Cristo derramado na cruz, né? Por isso que João diz: eis o cordeiro de Deus, né? Porque o cordeiro normalmente eram os homens, né? Eles arrumavam um cordeirinho ali, né? Um animalzinho, e faziam sacrifício lá. E aí foi uma coisa que aconteceu não mais de baixo para cima, né? Não é mais os homens agora que vão realizar um ritual ali, né, para se reaproximar de Deus, para ter essa possibilidade de reaproximação de Deus, mas é o próprio Deus que ele vai realizar esse feito, né, que no caso de Jesus vai ser de uma vez só, né? Então Jesus, ele veio para mudar as regras do jogo, digamos assim, tá certo? Ele veio para que o ritual, para que essa necessidade desse ritual, né, judaico, ele não fosse mais necessário, porque ele é o Cordeiro perfeito que realizou o sacrifício perfeito, né, e de forma absoluta e atemporal, tá certo? Então, a ideia é essa. Vamos passar o slide, por favor, Bruno? Assim, alguma pergunta, algum comentário sobre essa parte, gente? Adeildo, levantou a mão. Eu tenho uma pergunta. O microfone está desligado ali. Uma perguntinha, só na questão dos judeus, eles ainda, porque eles não creem, né, que esse Jesus já veio, né, eles acreditam que ainda vai vir esse Cristo, é verdade isso aí que se comenta? Verdade, né? É verdade, é verdade. Veja só, na época que Cristo veio, né, houveram conversões entre o povo judeu, tá certo? Muitos judeus, eles creram e eles entenderam que Jesus, ele era o Messias que havia sido prometido, tá certo? Agora, não todo mundo, né? Teve muitos judeus que não
que nunca, naquela época e até hoje, né, eles não veem Cristo como aquele que viria, né? Eles ainda estão esperando esse Messias, tá certo? Isso aí é verdade, tá? Para título de curiosidade e de informação, né? Por exemplo, um deles que foi... A gente pode falar dos próprios apóstolos, né? Que eram judeus, todos eles eram judeus, tá certo? Eles entenderam, eles aceitaram a Jesus como Messias prometido do Antigo Testamento, e o próprio Paulo, né? A gente vai citar alguns versículos aqui de Paulo. Paulo, ele foi, assim, talvez a maior parte do Novo Testamento, se eu não me engano, realmente foi escrito por ele, né? Então, Paulo, ele foi um grande pregador, né? E Paulo, a história de Paulo é interessantíssima, porque Paulo, ele perseguia os cristãos. Paulo, ele era aquele judeu raiz, né? Então, ele não aceitava, achava que isso é uma seita, né? Que está desrespeitando. Porque, veja só, né? Imagina um povo que era monoteísta, né? Desde sempre, né? Inclusive, teve um professor de história que uma vez falou assim, eu me lembro desse professor, ele disse assim, o judeu era a ovelha negra da antiguidade. Por quê? Porque todo mundo era politeísta. Todo mundo, todas as culturas, todos os povos, eles tinham uma compreensão da existência de vários deuses, tá certo? Então, o judeu era o único que era politeísta, ou que era monoteísta, né? Ou seja, acreditava na existência de um único Deus. Então, imagina só, né? Um povo que passou a sua vida inteira, né? Toda a sua história, crendo nessa existência desse Deus único, né? Esse monoteísmo forte, tá certo? E aí, de repente, inclusive também um povo que era muito diferente dos povos antigos também, porque os deuses politeístas, normalmente, eles tinham representações através de estátuas, né, através de imagens de escultura, e essas estátuas, imagens de escultura, que eram chamados ídolos, né, na antiguidade, eles eram proibidos por Deus, né, pelo Deus dos judeus, certo? Então, era o Deus invisível, né, era o Deus que você não tinha uma referência material para se referir a ele, você não tinha uma imagem, você não tinha um quadro, você não tinha nada, né? Então, era uma blasfêmia você ter uma imagem, você ter algo que você dissesse assim, não, isso aqui é Deus, né? Entre os judeus não tinha isso. E aí, de repente, aparece um homem, um ser humano, né, que se coloca nessa hierarquia ao lado do Deus Pai, né, como Jesus se colocou, né? Então, Jesus, ele foi revolucionário, né? Jesus foi... ele quebrou um pouco os paradigmas da religião judaica, tá certo? E os judeus, eles também tiveram dificuldade de entender ele como Messias, porque eles esperavam um Messias político, certo? Eles queriam um Messias para libertá-los de Roma, né? Nessa época que Jesus veio, haviam algumas divisões na religião judaica, né? Na questão mais essencial, era tudo igual, mas eles divergiam em alguns aspectos. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, né? Então, os fariseus, eles acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam, tinham algumas particularidades assim, principalmente os saduceus, eles eram muito políticos. E eles, veja só, né, Jesus, ele quebra todos os paradigmas, porque ele nasceu numa cidade que não tinha nenhuma relevância, que era Belém, tá certo? Ele foi criado em Nazaré, que era pior ainda, né? Então, pobre, né? Nascido numa estrebaria. Quer dizer, os paradigmas que Jesus quebra, eles são inúmeros, né? O povo, a gente como ser humano, às vezes a gente espera, até hoje eu acho que a gente é igual, né? A gente sempre, às vezes, interpreta as coisas pela aparência, né? E Jesus, ele quebra esses paradigmas aparentes do que seria um Messias, né? Ok. Então eles não acreditam nem no Evangelho, né? Porque tantas provas que tem, né, da vida dele, de milagres, tudo, e eles não... Acho que não acreditam. Não, pode falar, desculpa. Não, então, eles nem acreditam nem no Evangelho, né, na verdade, porque só acreditam, então, no Antigo Testamento.
Os livros históricos para eles são o Antigo Testamento, tá certo? Acreditar nos evangelhos, no aspecto histórico, eu acho que aí eu não sei até que ponto eles acreditam, ou se há algum tipo de divisão, né, de interpretação entre eles, podem ver os evangelhos como, não é que eles neguem que Jesus tenha existido, né, ou tenha feito algumas coisas que Jesus fez, mas muito provavelmente eles não acreditam na ressurreição, né, porque a ressurreição, eu acho que seria a prova cabal do messianismo de Cristo, né. De qualquer forma, realmente também o corpo nunca foi encontrado, né, o corpo de Cristo nunca foi encontrado, essa é uma das evidências, né, que a gente pode tomar aí para isso. Para falar sobre essa questão do quanto que Jesus, ele cumpre, né, essas características de um Messias, e por que os judeus, eles não acreditam ou não acreditam, e quais são os argumentos contra e a favor, você teria que ser uma outra palestra. É verdade, isso aí vai ser outro dia, porque senão vai ser muito, render muito. É uma temática bem interessante, e eu já li bastante sobre isso, sobre os argumentos, né, da divindade de Cristo, da sua existência também, óbvio, né. Eu acho, sabe, Cida, que um dos argumentos que mais me chama atenção é a história, simplesmente a história de Paulo. Porque a história de Paulo é uma coisa interessantíssima. Paulo, ele era, como eu estava dizendo, ele era um judeu raiz. Então, ele perseguiu, né? Ele achava, como eu falei, né? Era uma blasfêmia, né? Aquilo que Jesus, ele se auto-intitulava, né? Como é que ele se coloca aí na mesma hierarquia de Deus? Isso é um absurdo, né? Você tem que morrer, uma pessoa dessa, né, e tal. Então, Paulo, ele perseguiu, né, os cristãos com toda a força do seu ser, não era porque apenas por uma questão política, era o que ele acreditava lá no coração, no íntimo dele, né. E aí, Paulo, em uma dessas perseguições, né, tá lá descrito no livro de Atos, para quem quiser ler, é muito bonita a história. Jesus aparece para ele, né, numa luz muito forte, né, brilha, e ele é derrubado do cavalo por conta dessa luz, ele fica cego, né? Essa luz ofusca ele, e ele fica lá perguntando o que é isso, quem é que está aí, e aí Jesus diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? E isso foi depois da ressurreição, tá? Jesus já tinha ido embora para os céus, tá certo? Então, quando ele aparece para Paulo, ele diz isso, né? Depois que ele já tinha ressuscitado, já tinha ido embora, já tinha cumprido sua missão, Paulo, nessa perseguição aos cristãos que tinha na época, que a igreja estava crescendo, ele é tomado por essa experiência, né? E aí ele diz, quem és tu, né? Ele pergunta, quem és tu? E aí, exatamente, Karen, de perseguidor para perseguido, exato. Ele fala, quem és tu, né? E aí Jesus diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que coisa interessante, né? Que coisa linda, porque ele não estava perseguindo Jesus terreno, né? Que Jesus terreno já tinha ido embora. Ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo os cristãos. Então, o que Jesus diz dá a entender que os cristãos são o corpo dele mesmo, como está descrito nos evangelhos, né? Nós somos, a igreja cristã é o corpo de Cristo. Então, quando você persegue os cristãos, você está perseguindo a Cristo. Verdade. Então, Paulo mudou de uma forma impressionante, né? Se você for ler as cartas que ele escreveu às igrejas, e os conteúdos teológicos também que ele deixou. Olha, Paulo, ele foi o sistematizador da teologia cristã. Vocês vão ver, você fala um pouco agora da liberdade para Santo Agostinho, vocês vão ver a grande... como está interligado a teologia de Santo Agostinho e a teologia que a gente percebe nos versículos que Paulo deixa. Então, para uma pessoa que era um perseguidor dos cristãos, né, que era extremamente ali judeu, considerava o cristianismo uma seita blasfêmica, né, uma seita que blasfema o nome de Deus e tal, e de uma hora para outra, assim, depois dessa experiência miraculosa que ele teve, ele virar o Paulo que a gente conhece dos textos bíblicos, né, que foi perseguido, que foi chicoteado, né, ele só não morreu de uma forma pior porque ele era cidadão romano, e como cidadão romano ele tinha uma série de direitos, tá certo? E aí ele morreu decapitado, ele não morreu de uma forma tão ruim como a morte de cruz, por exemplo, como a de Cristo, né, que era a pior morte, eu acho, romana da época, né, ele morreu decapitado porque ele era, apesar de tudo, ele era cidadão romano, tá? Então veja quantas coisas ele abriu mão,
né? Ele era conhecido, né, entre os judeus, na sua comunidade, no seu povo, né? Ele tinha cidadania romana, nem todo judeu tinha isso, tá certo, gente? Isso não era todo mundo que tinha, não é como hoje, que a gente é cidadão, né? Todo mundo é cidadão, não é isso, né? Naquela época, poucos eram realmente cidadãos romanos, tá? Paulo era cidadão romano, então ele tinha direitos a mais aí. Além de tudo, ele era extremamente culto. Ele foi criado aos pés de um grande filósofo da época, chamado Gamaliel. Então, Paulo, ele conhecia filosofia grega, né, que era o paradigma de conhecimento da época. Ele conhecia os textos bíblicos, ele era extremamente versado na cultura judaica, então ele era uma pessoa culta da época, né? Os apóstolos que Jesus escolheu, né, eles não eram tão cultos como Paulo, eles eram pescadores, eles eram pessoas mais simples. Paulo não, Paulo ele tinha uma cultura de altíssimo nível da sua época, tá? E isso mostra o quanto a história de Paulo, ela é uma evidência histórica bastante forte da veracidade da mensagem de Cristo, sabe? A história de Paulo, para mim, ela é extremamente emocionante. Mas vamos continuar, porque senão não termina. Eu queria falar um pouco... Oi, que a Deildo quer fazer uma pergunta. Faz tempo que ele levantou a mãozinha. Ai, meu Deus, outra pergunta. Se eu souber... Não, posso falar agora? Pode. Pergunta simples. Quando Cristo, né, é erguido e é dado como oferta, não sei se a palavra é essa, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Humanos, ele tem mania de copiar tudo. Então, quando tem essa questão da oferta, eu não tenho religião, o meu elo é com Deus e não discrimino nenhuma. Então, quando um candomblessista, por exemplo, ele faz uma oferta de alguma coisa que é dado como oferenda, quando um católico ele está ofertando algo, a gente pode dar isso como exemplo, tirado da oferta que foi feita com Cristo, para a época de hoje? É uma pergunta muito boa, Deildo. Porque discriminam tanto o tipo de ofertas que as religiões fazem, mas o próprio Cristo ele foi uma oferta mostrada para o mundo como o Salvador do mundo. Então, não é a mesma coisa de uma oferta de uma outra religião? A gente pode fazer essa comparação? Certo, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma visão mais minha, tá certo? Não significa que todos os teólogos pensem assim, tá certo? Mas eu vou tentar responder como eu compreendo isso, de acordo com o que eu conheço da cultura cristã e do pouco que eu conheço de candomblé, de outras tradições de espiritualidade, tá certo, Deildo? Veja só, para mim, existe uma diferença essencial. Não dizendo que uma é melhor do que a outra necessariamente, porém, a ideia do pagamento de Cristo, né, digamos assim, principalmente em Cristo, né, o que eu vejo muitas vezes, em algumas tradições de espiritualidade do ser humano, é que existe uma ideia que eu vou chamar de magia aí os nomes às vezes podem variar, mas eu gosto de usar esses dois nomes, religião e magia, né? Religião a gente sabe que é um nome que remete à religação, né? Religação com Deus, a ideia é essa, né? E magia, ela tem uma outra conotação. O que é magia? É o ser humano tentar manipular o mundo espiritual. Então, por exemplo, uma coisa bem besta que às vezes nem sei se provavelmente está ligado a alguma religião, mas eu nem sei a origem, né? Vamos pular aqui 7 ondinhas no ano novo, né? Para a gente ter um ano novo legal e não sei o quê, né? Pronto, isso aí é uma crença, né, popular, e você vê o conteúdo dessa crença, ela é muito interessante. O que tem por trás? Vamos fazer aqui um ritual, vamos fazer aqui alguma coisa para que Deus, ou os deuses, ou qualquer tipo de entidade aí espiritual, ele responda o que a gente quer, tá certo? Então, existe aí uma espécie do ser humano para o mundo espiritual, uma espécie de tentativa de manipulação do mundo espiritual. Tipo assim, eu vou fazer isso para obter essa vantagem. É uma troca, não é verdade? É uma coisa que a gente faz aqui, uma espécie de um ritual, para a gente ter uma resposta da forma como a gente quer do mundo espiritual, certo? O sacrifício de Cristo, ele não tem essa conotação de troca,
né? Nesse aspecto de nós, seres humanos, manipularmos o mundo espiritual. Ele tem um aspecto de graça, que aí a gente vai ver um pouco sobre a graça aqui, tá? Que é o seguinte, a graça no cristianismo, ele tem essa ideia que aí eu acho que é onde é a essência que difere o cristianismo talvez da maioria das tradições de espiritualidade, que é o seguinte, a graça é a ideia de que nós não podemos fazer nada por nós mesmos sozinhos. Então, digamos assim, essa atitude, ela tem que partir de Deus. E aí Deus toma essa atitude porque nos ama. E aí o sacrifício de Cristo, ele é uma oferta de Deus, ele é uma iniciativa de Deus e não nossa, tá? Para abrir o caminho entre nós e eles novamente. E aí a religião, ou a aceitação da fé cristã, ou a conversão cristã, né? A gente pode entender como esse aceitar desse presente. E esse aceitar desse presente, ele vai incluir uma atitude de submissão em relação à divindade. Então, existe uma diferença entre tentar manipular o mundo espiritual ou tentar manipular a divindade para ela responder aquilo que eu quero, e essa ideia da graça cristã, que é eu me submeter à divindade a partir de uma conversão que eu tenho, a partir de uma religação que eu consigo instituir com aquela divindade. Então, a ideia do cristianismo não é uma ideia de troca de favores, ou de eu fazer uma coisa para receber outra em troca. A ideia do cristianismo é de uma submissão total e restrita a Deus. E essa submissão, ela só é possível, nós podemos, digamos assim, né, ter fazer essa escolha, porque Cristo, ele abriu esse caminho que estava fechado. Por que o caminho estava fechado? Porque Deus é ruim? Não, porque o pecado, ele nos torna, que seria contrário à natureza de Deus, ele nos torna escravos de uma tendenciosidade interna. E isso precisa ser sanado. A gente sozinho, a gente não consegue, a gente só consegue com a intervenção de Deus. Aí eu vou falar um pouco sobre isso justamente agora com o conceito de liberdade para Santo Agostinho, tá bom? Ok. Ok, obrigada. Posso continuar? Tirou a dúvida? Sanou essa diferença que eu trouxe aí? Eu tive uma ideia mais ou menos do que eu imaginava. Mas tudo bem, pode continuar. Obrigada. Bom, então, a liberdade para Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele foi, assim, ele junto com São Tomás de Aquino, foi um dos teólogos, eu diria que foram os dois mais importantes, tá certo? Da Idade Média, né? Então, Santo Agostinho, aí eu vou falar bem rápido sobre isso, tá? Ele traz uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade. A gente usa muito esses conceitos como sinônimos, né? Mas, de uma forma mais técnica, filosoficamente mais técnica, o livre-arbítrio, ele não é igual à liberdade em Santo Agostinho, tá? Para Santo Agostinho é o seguinte, o livre-arbítrio é a vontade humana, né? Nós temos uma vontade, e essa vontade pode tender para o bem ou para o mal, certo? Deus nos fez com o livre-arbítrio, essa é a ideia dele. Porém, a liberdade para Santo Agostinho é o seguinte, é a vontade livre para fazer o bem. Ou seja, para Santo Agostinho, a liberdade é uma condição plena, tá? Ela existe sem a escravidão gerada pelo pecado. Então, atingir essa condição só se torna possível mediante a graça, é aquilo que eu estava falando dele. Ou seja, mediante uma ação da parte de Deus, que por amor nos torna capazes novamente de escolher o bem, tá? Então, é o seguinte, para Santo Agostinho, a gente nasceu livre, tá? Quer dizer, Adão, lá, o primeiro homem criado, né, antes do pecado, ele era completamente livre, ele tinha a liberdade. Por quê? Porque a verdadeira liberdade para Santo Agostinho é a liberdade para fazer o bem. Por que ele acha isso? Afinal de contas, eu deveria ser livre para fazer o que eu quisesse, não apenas para fazer o bem, né? Mas é porque na concepção de Santo Agostinho, o mal, ele é contrário à natureza de Deus, é contrário à nossa natureza, e ele nos escraviza. Então, a verdadeira liberdade é aquela que a gente pode usufruir
sem a tendenciosidade que o pecado cria em nós, tá certo? A tendenciosidade para o mal. E aí, pode passar, Bruno, por favor? Aí eu vou ler uma partezinha aqui para vocês de Romanos. Veja só, estava falando de Paulo, né? Veja como Paulo é um escritor, né, que diz coisas assim impactantes, tá certo? Sobre essa ideia da escravidão do pecado. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Olha o que ele está dizendo, eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Veja o que Paulo fala. Eu, Paulo, tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo, né? Então, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Veja que impactante que é os escritos de Paulo, né? Ele estava falando dele mesmo, né? Logo ele, que foi tão importante aí, ele é considerado o apóstolo dos gentios, né? Porque ele falou de Cristo aos gentios. Gentios eram aqueles que não eram cristãos, tá, gente? Aliás, que não eram judeus, né? Então, ele foi considerado apóstolo dos gentios porque ele levou a mensagem de Cristo aos gentios, né? A gente pensa assim, poxa, né, Paulo, né, os católicos o veem, inclusive, como um santo, né, considerado santo na Igreja Católica, mas veja o que ele diz, miserável homem que eu sou. Essas palavras de Paulo me lembram um pouco aquele desenhozinho, né, que tem um demoninho aqui do lado e um anjinho do outro, né, a gente às vezes escuta o demoninho, às vezes escuta o anjinho, não sabe o que faz, né? A ideia é uma coisa bem besta, tá, gente? Mas a ideia é essa. A ideia é que nós temos uma tendência que muitas vezes obstrui a nossa possibilidade de fazer o bem. Então, veja só, como Santo Agostinho, ele está baseado em Paulo, tá certo? Santo Agostinho em Paulo, porque Paulo veio antes, né? Santo Agostinho depois. Então, veja como Santo Agostinho está baseado em Paulo, quando ele coloca essa ideia de que nós não temos essa liberdade, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas não a liberdade, né? E essa liberdade, essa possibilidade de fazer o bem, a gente fica necessitando da graça. Fale, Adeildo. Ok. Estou prestando atenção. Muito Quer bom falar? mesmo. Não. Está tirando todas as minhas dúvidas. Está perfeito. Obrigada. O que eu puder responder, eu vou respondendo. Okay. Pode passar, Bruno, por favor? Então, veja só, em contrapartida da questão da escravidão do pecado, Paulo vai falar da graça que nos liberta. Veja que coisa linda, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então, veja só, Paulo aqui está falando da graça, tá, gente? Ele está falando dessa coisa que, como ele está dizendo, o corpo não pôde fazer, né? Nós, enfraquecidos pela carne, não podemos fazer. Só uma questão, essa carne que ele diz não é porque ele considera o corpo da gente físico pecaminoso, tá certo? Não é isso. A carne é uma metáfora. O cristianismo, ele não considera o corpo pecaminoso, ele não é uma religião contrária ao corpo, não existe essa ideia de que o espírito é bonzinho e o corpo é malvado, tá bom? Não existe isso. Essa carne que Paulo está falando é essa tendência pecaminosa que nós temos dentro de nós, tá? Então, ele deixa claro aqui a ideia da graça, que nos foi dada através do sacrifício de Cristo. Então, ele vai falar que Cristo, como seu próprio filho, né, foi mandado como oferta pelo pecado. Né? Então, essa oferta foi para sanar
essa questão dos nossos pecados, para poder nos dar essa possibilidade novamente, né, através da graça, né? A possibilidade da reaproximação com Deus. Pode passar, Bruno. Escravidão do pecado, bom, aí eu trouxe palavras mais minhas, tá certo? Dizer como é que eu entendo isso. Veja só, o que significa dizer que o pecado nos escraviza? Costumo dizer que o pecado original foi a vontade de ocupar o lugar de Deus, tá? Ou seja, o pecado original é a vaidade de querermos ser aquilo que não somos. Você vai encontrar mais ou menos essa história lá em Gênesis 3:5, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente estuda, às vezes até na igreja, né? Eu fui criada na igreja, eu ia para a escola bíblica dominical, e as professoras diziam assim: o pecado original, o primeiro pecado foi a desobediência, né? Porque Eva foi lá e desobedeceu, né? Deus mandou não comer o fruto, ela foi lá e comeu, né? Foi a desobediência. Essa ideia a gente às vezes ensina para as crianças, mas ela é muito simplista. Né? Quando a gente vai estudar o Gênesis de uma forma um pouco mais aprofundada, teologicamente, filosoficamente, a gente percebe o seguinte: a serpente, ela diz para Eva, né, quando ela realiza a tentação, ela vai dizer o seguinte para Eva: e sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa fala da serpente é que convence Eva de comer o fruto. Então, a realidade é que o pecado original, né, foi justamente essa consciência que Eva teve de repente, aí ficar mais parecida com Deus, né, ou de ficar igual a Deus, né? Foi uma inversão de valores na criação, né? Então, o ser humano foi feito para ser de um jeito, para ser humano, para ser criatura e para estar aí dependente do Criador e submisso ao Criador. E ele declarou aí a sua independência na hora que ele comeu o fruto, certo? A sua independência e demonstrou essa vaidade, essa necessidade de não ser mais ele mesmo, de querer ser outra coisa, de querer ser Deus, né? É aí que entra a ideia da idolatria, né? O que é idolatria? A idolatria é você ter uma imagenzinha assim na sua casa. Não, eu não vejo assim, tá certo? Até porque eu fui criada em igreja evangélica, mas eu tenho muito respeito pelos católicos, e eu sei muito bem que as imagens católicas, elas não têm nada a ver com a questão da idolatria, até porque os católicos também condenam a idolatria, né? Eles têm os dogmas, na essência, iguais aos dogmas protestantes, tá certo? Eu não considero essa questão da imagem, porque o católico ele entende a imagem como algo que apenas remete ao santo, tá bom? Ele entende que o santo está lá no céu com Deus e que ele muitas vezes ele ora por nós ali, né? Ele intercede por nós. A ideia do católico é essa. Então, a imagem do católico não é um ídolo, ela é uma simbologia, né, de um santo que está ali com Deus, que cumpriu a sua passagem aqui na Terra e que tem uma função. Outra reunião. A do católico é essa. Não vou entrar em discussões sobre isso, tá, gente? Só estou citando porque eu conheço que a teologia católica, ela diz isso. Aí, quem concorda e discorda é de cada um, tá certo? Mas o que eu poderia falar sobre idolatria? Idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Em geral, assim, de forma bem resumida. É isso. Então, quando você quer ser igual a Deus, né, como Eva sentiu essa tentação aí no Gênesis, ela estava se colocando no lugar de Deus, né? Então, qualquer coisa que você dê mais valor na sua vida, que você coloque ali em primeiro lugar que não seja Deus, isso daí seria uma atitude de idolatria. É basicamente isso, né? Na sua essência. Então, vê só, gente, voltando aqui para a questão do pecado original e tal, né? Quando exercitamos a nossa relação com Deus, buscando assumir a nossa natureza de criatura, né, dependente dele, verdadeiramente nos libertamos. A relação saudável com Deus, na perspectiva cristã, nos liberta do peso da vaidade, pois não precisamos mais ser quem não somos, do medo do futuro, pois nós confiamos em Deus, e do medo da morte, pois nós cremos na vida eterna prometida por Cristo. Tá certo? Pode passar, Bruno. Alguém tem algum comentário, dúvida? A Deildo, às vezes, está com a mãozinha ali, eu não sei se ele levantou de novo ou se foi da outra vez.
Essa parte de Gênesis é muito interessante, Samantha, mas vamos deixar isso para um outro dia, porque tem muitas dúvidas nesse livro. Eu tenho muitas perguntas, mas eu não quero agora fazer uma, Ah, dá para porque... fazer uma palestra todinha sobre Ah, Gênesis. com certeza, muitas dúvidas, muitas contradições aí, mas hoje Gente, não. a teologia é muito ampla, olha, é muita coisa, vocês imaginam. Eu acredito. Então, pessoal, Meu então, teclado assim, está com problema, viu? Não, não levantei a mãozinha, não. tá certo, Adeildo, sem problema. Então, gente, continuando, agora, o que a gente pode trazer como reflexão para a nossa vida, para os dias atuais, né? Para esse momento mais difícil que a gente está vivendo na nossa sociedade, né? A gente pode trazer o seguinte, o que eu pensei, né? Ligado à questão da Páscoa. A Páscoa, ela significa, acima de tudo, libertação, né? Isso a gente já viu. A Páscoa cristã, ela nos convida a refletir sobre a libertação no sentido espiritual, né? Então, o cristianismo é uma religião que ele nos traz o aspecto espiritual da vida, certo? Ele não é uma religião que acha que a matéria é má, tá certo? Que a carne é má, não é nada disso. Não existe esse dogma no cristianismo. Mas ele entende que existe, que há a existência do mundo espiritual e que ele tem uma importância vital aqui para nós, aqui na Terra e na existência depois dessa, tá? Então, desenvolver a nossa consciência espiritual é de suma importância para que a gente possa ter resiliência nas provações da existência terrena, né? Então, a fé em Deus nos dá forças, pois nos traz significação no sofrimento e esperança numa realidade futura que espiará a realidade presente. Então, essa consciência da espiritualidade, ela nos dá forças aqui na realidade terrena, tá certo? Principalmente porque ela ressignifica o sofrimento, né? E porque ela traz essa esperança de que as coisas, elas serão sanadas, de que o mal será sanado um dia, né? De forma absoluta e perfeita, né? Então, isso realmente ajuda e dá bastante força para a gente. Essa questão da significação do sofrimento, ela é extremamente importante. Não conheço muito do psicólogo Viktor Frankl, mas eu sei que ele trata de alguma coisa parecida com isso, que tem a ver com propósito de vida, né? Ele foi prisioneiro no campo de concentração nazista, então acho que ele viveu aí o extremo da perda de esperança e de forças de um ser humano. Ele viveu uma situação extrema, e o interessante é que dessa situação extrema, ele conseguiu, por conta dessa experiência de vida, ele conseguiu trazer para nós o legado que ele deixou na psicologia, que tem a ver com essa questão da significação do sofrimento e do propósito, né, do sentido da vida. Então, é interessante a gente ver isso também nos textos bíblicos, quando a gente vê a história ali tá no livro de Atos, mas você também pode ler em livros de história do cristianismo, você lê a história do primeiro, segundo século, ali mais ou menos, quando ocorrem as perseguições, né? O pessoal era jogado nos leões. Veja só, eles só queriam, às vezes, que você negasse assim, eu não conheço esse Jesus, não, eu não creio nele, não. Eles só queriam que você dissesse isso, né? E a fé era tão grande que as pessoas elas não faziam isso, né? E muitas vezes alguns até procuravam o martírio, né? Isso tem textos históricos que apontam para isso, porque eles sentiam que o martírio, digamos assim, os fazia mais cristãos, né? Os levava ali para uma digamos assim, uma realidade de total cumprimento do seu propósito como cristão, né? Mas é óbvio que, inclusive, não havia ninguém ficava dizendo para você procurar o martírio, isso aí também acho que não é o mais correto, mas para aqueles que o martírio vinha, né, para aqueles que o martírio sobrevinha, eles lidavam de uma forma excepcional com a situação. Então, eu acho que muitas vezes a nossa felicidade ou a nossa resiliência, a nossa força para lidar com as situações da vida tem muito a ver com o significado que nós damos para aquele momento e se aquele sofrimento ele possui algum tipo de objetivo, se aquilo tem algum sentido na nossa vida. Isso é de extrema importância para a gente conseguir
passar pelas questões aqui na Terra. E aí o cristianismo ele vai trazer essa visão de significação total, independente da sua missão individual, independente do seu propósito individual terreno. O cristianismo ele traz essa visão do todo, né, de uma realidade espiritual que está acima dessa e que está regendo, está tomando conta, né, dessa situação do presente e que vai ter no final uma resposta, vai ter no final um objetivo. Então, isso realmente ajuda a gente nessas situações que a gente vive, tá? Pode passar, Bruno, por favor? Aí eu trouxe 2 versículos, um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento, né? Paulo, novamente, né? Não podia deixar de ser. Abacuque, né? O versículo que está no Antigo Testamento é de um profeta, tá certo? Ele é conhecido como o profeta da alegria. Ué. Diga, Deildo. Não. Meu teclado está com problema. Tudo bem. Então, Abacuque, ele é conhecido como profeta da alegria. Por quê? Porque o livro dele relata uma série de situações difíceis que ele passou. Então, veja aqui esse versículo, né? Lembrem-se que era uma sociedade rural, tá, gente? Então, veja as coisas que ele relata aqui. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ou seja, não tinha nada, né? Estava tudo dando errado. E aí ele diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, né? Essa é a felicidade cristã, essa é a ideia, né? E aí Paulo também ele vai trazer uma coisa interessantíssima, né? Ele diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja que coisa forte, né? Paulo realmente passou por tudo. E ele também passou pela fartura. Eu acho que quem já passou pela fartura, fica até mais difícil passar carestia, né? Passar necessidade, quem está acostumado com as coisas boas, né? Eu já me contaram uma história de um rapaz que até se suicidou, parece que o pai morreu, e aí eles perderam tudo, e ele terminou se suicidando, né? Então, veja até onde chega o ser humano, né? Não é, Cida? É muito bonita essa frase, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso, gente, veja só, às vezes a Bíblia, ela é muito descontextualizada, aí o pessoal gosta muito de usar esse tudo posso com aquela ideia de que, eu posso tudo, né? Deus vai me dar tudo que eu quiser, aquela ideia de troca, né, de barganha que a gente já conversou, que não é a essência cristã, né? E você veja que no contexto do versículo não tem nada a ver com isso. O contexto do versículo é justamente o contrário, é que a pessoa estava passando ali por um monte de dificuldade, mas ele conseguia vencer as dificuldades através da força que vem de Deus. Né? Então, não é que Deus vai dar tudo. O cristianismo não é uma religião que promete que a sua vida vai ser diferente. Muito pelo contrário. Ele diz muitas vezes que você vai ser perseguido. Cristo disse isso. Então, nunca entendam, não confiem em algum tipo de líder religioso, qualquer coisa que diga a você assim, você vai se converter, e aí você vai ganhar isso, sua vida vai mudar, você vai melhorar aí a sua condição financeira. Não acreditem nisso, porque isso não tem nada a ver com o cristianismo, tá certo? Pode mudar, Bruno, por favor? Exato, Karine, exatamente. Então, baseado nessa coisa que eu coloquei, a gente tem a radicalidade da proposta cristã, né? Veja só, radicalidade, como assim, palavra feia, né? Hoje em dia, essa palavra radical é usada de uma forma muito pejorativa, mas a origem dessa palavra, ela remonta à raiz, tá certo? Radical vem de raiz, né? Então, é radical no sentido de viver uma coisa de forma plena, tá certo? Então, a radicalidade da proposta cristã é nesse sentido, de que a proposta cristã, ela é plena,
ela pede tudo de você, ela pede total entrega. Então, veja só essa frase também de Paulo, né? Porque para mim, o viver, veja só, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você já imaginou uma pessoa dizendo isso hoje? Que coisa doida! É muito interessante a vivência espiritual de Paulo, né? Ele vivia o cristianismo, ele vivia a fé em Cristo de uma forma tão plena, tão grande, que ele dizia que o viver dele, a vida dele era Cristo, e morrer para ele seria lucro. Quer dizer, só o que importa é Cristo, né? E aí você vê aqui o que o próprio Jesus disse, né, aos discípulos. Veja só o que Jesus fala. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja só, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja como Jesus, ele tinha uma visão da realidade espiritual de uma forma, assim, totalmente presente, totalmente acima de qualquer coisa, né? Ele não via isso como uma coisa assim, a religião ou a nossa prática, né, de espiritualidade, ela é uma coisa ali entre as coisas que a gente faz na vida, né? Do mesmo jeito que é o nosso emprego, nossa família. Não, ele via isso como uma coisa que era a única coisa que importa, né? Então, veja o que ele diz, aquela questão que eu falei anteriormente, né? Do negar-se a si mesmo, cristão, né? Então, negue-se, veja o que Cristo diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Veja que Jesus, ele não está prometendo aqui prosperidade material, nem nada dessas coisas que a gente escuta hoje em dia, muitas vezes, de algumas pessoas que se dizem pastores, né? Ele não fala nada disso, ele fala o contrário. Ele está cobrando de nós. Ele diz que a gente tem que tomar a nossa cruz, negar nós mesmos. Veja que coisa forte. E segui-lo. Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui? Ah, mas então a gente vai perder tudo por causa de uma coisa, e o que vai ser da gente? Mas veja o paradoxo da proposta cristã. É um paradoxo. Ele diz, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa vai reencontrá-la. Então, veja que coisa magnífica. Cristo diz o seguinte, que se você ficar preocupado com você mesmo, com a sua vida, você vai perder sua vida. Porque você não foi criado para isso, não é a sua essência como criatura. Você vai se dar mal se você ficar pensando em você mesmo. Mas se você colocar Cristo como primeiro lugar na sua vida, aí sim, aí você vai se reencontrar. Você vai encontrar a sua vida. É o paradoxo do cristianismo. É uma mensagem extremamente paradoxal. Pode passar, Bruno, por favor? Então, a felicidade cristã, baseada em tudo que a gente leu, né, analisando esses textos, nós percebemos que a proposta cristã nos traz um conceito diferente de felicidade, de satisfação ou de realização. Né? O negue-se de Cristo, ele nos convida a nos despirmos de nós mesmos e vivermos radicalmente a sua proposta. Tá? Então, em vez de a gente ficar se preocupando da gente conseguir as coisas pra gente, como a gente, às vezes, eu acho que todo mundo tem isso, né? Poxa, eu quero melhorar de vida, eu quero, tô preocupado com a minha carreira, essa coisa. Ah, mas isso é errado, isso é feio. Não, gente, não é que seja errado, que seja feio. Mas a gente não pode. A ideia de Cristo é o seguinte, se você colocar isso como primeiro lugar, você só vai ter sofrimento na sua vida. Você vai viver frustrado, ansioso, achando que você tem um monte de coisa para cumprir que você não cumpriu. Você nunca vai estar satisfeito com o que você faz. Então, a proposta cristã é de que quando você coloca as coisas nos seus devidos lugares, você realmente tem paz na sua alma. Você encontra a satisfação espiritual. E aí, eu trouxe um versinho da música de Renato Russo, que eu gosto muito, que ele fala assim, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, né? Isso que ele diz é impressionante, porque já era uma coisa comentada na filosofia antiga.
né? Se eu não me engano, nos estoicos você tinha essa ideia, né, de que para você fugir da dor, você tem que tirar os seus desejos, tá certo? Então, assim, todo o nosso sofrimento consiste em quê? Em desejos não satisfeitos, sejam pessoais ou desejos de que o mundo fosse diferente, não é verdade? Então, a proposta cristã, ela vai consistir em abrir mão de colocar nossos desejos em primeiro lugar e viver os desejos de Cristo. Então, por mais contraditório que isso possa parecer, quando nos anulamos por Cristo, nós encontramos a nossa verdadeira essência, liberdade e felicidade. A ideia é basicamente essa. Então, aquele versículo de novo, né, eu coloquei aqui embaixo, porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. Eu não sei se ele está aí ainda, esqueci o nome dele, que fez a pergunta sobre as religiões africanas, que eu coloquei a questão da... Pronto. Aqui, eu acho que caiu, foi. Mas é exatamente aquilo que eu estava falando para o Adeildo, dessa parte aqui, né? Veja que a ideia cristã, ela não é uma barganha, ela é o contrário, ela é você abrir mão de você mesmo, né? E aí sim, você vai, como que uma lei, quase como uma lei universal, você vai conseguir ter acesso realmente à sua vida de uma forma plena, tá? Essa é a ideia cristã. Pode passar, Bruno? Então, como eu tenho formação em física, quer dizer, estou estudando física e tenho formação teológica, eu acho que isso deve ter criado alguma curiosidade. Por isso eu trouxe um pouco dessa tudo muito complexo, Sandrinho. Eu espero que eu tenha conseguido passar de uma forma didática, clara, interessante, a mensagem cristã, tá, gente? Esse final eu trouxe essa mensagem cristã baseado na ideia da Páscoa da libertação, como essa proposta, né, do cristianismo de nós conseguirmos lidar com a vida aqui na Terra, com os problemas, com as questões. A proposta é essa, justamente o negue-se a si mesmo de Cristo, né? Quando há a verdadeira conversão cristã, a ideia é que os nossos valores, eles mudam de lugar, né? Nós agora colocamos Cristo em primeiro lugar, isso faz com que tudo na nossa vida, não estou falando de prosperidade material, não estou falando de nada disso, eu estou falando de prosperidade espiritual, tá? Tudo em nós ganha significado, a nossa alma fica mais leve, porque nós vamos estar sendo aquilo que Deus nos criou para ser. Era basicamente isso. Eu trouxe essa questão da ciência e religião rapidinho aqui, por conta dessa curiosidade em relação ao meu currículo, né? Então, vê só, eu trouxe o seguinte aqui para vocês. Essa aí já é opiniões minhas, uma visão minha, tá? Que eu estou trazendo. Ciência não se opõe à religião ou à espiritualidade, tá, gente? Existe um paradigma meio errado em relação a isso, que alguns, às vezes, caem nessa conversa, né? Por que não se opõe, né? Porque a ciência é um método que estuda os fenômenos que são capazes de ser medidos e testados, mas isso não significa que esse método seja filosoficamente materialista. O que significa ser filosoficamente materialista? Só acredita na existência da matéria. Então, isso é o materialismo filosófico, tá? Isso é uma ideia filosófica. Isso não é uma coisa que a ciência, necessariamente, ela tem como crença, tá? Isso é uma crença filosófica. Por outro lado da crença materialista, você tem a crença espiritualista, ou seja, os cristãos e todos aqueles que professam algum tipo de religião que acreditam em algo que existe além da matéria, tá? Acreditam na espiritualidade, na existência do mundo espiritual. Então, isso é crença filosófica, tá? Isso não tem nada a ver com ciência. Então, a ciência, ela não deve entrar no terreno religioso, porque não faz parte simplesmente da sua alçada, tá? Não faz parte do que ela se pretende investigar, tá? Porém, ela também não nega esse terreno religioso, certo? Em relação à religião ou à espiritualidade, a ciência deve ser neutra, ela deve se manter na neutralidade. Os fenômenos religiosos, elas fogem à alçada da ciência porque eles se baseiam apenas na revelação, tá? Então, o paradigma da religião é a revelação. Pode passar, Bruno?
Então, ciência e teologia, né? Então, eu fiz outro resuminho aqui. Por mais que alguns achem contraditório, a minha formação teológica, ao meu ver, converge com o meu gosto pela física, tá? Porque, como dito acima, sempre compreendi que essa contradição é aparente. As ciências no geral, e em particular as ciências da natureza, elas nasceram da curiosidade do ser humano em entender a realidade. Então, a física, ela é o resultado dessa busca pela compreensão do universo que nos cerca, com o estatuto epistemológico da matemática, ou seja, a matemática, ela baseia o conhecimento físico, tá? A experiência religiosa ou teológica, ela não se encontra distante disso, tá? Ela busca essa mesma compreensão da realidade, só que ela vai buscar com o estatuto epistemológico da revelação, ou seja, a religião é baseada na revelação. Ambas buscam apaixonadamente a compreensão do mistério da existência, né? Então, eu acho que eu sempre gostei, assim, de ciências exatas. Obrigada, Sandrinha. Que é isso? Imagina. Eu sempre gostei muito de ciências exatas porque é uma área que investiga a realidade. Eu acho que eu gosto dessa coisa de investigação, né? E a questão teológica e filosófica também é uma investigação da realidade, né? No seu mais profundo sentido, certo? Acho que por isso que também sempre chamou muito a minha atenção. Então, na realidade, são só recortes. Pode passar o slide, Bruno, por favor? Eu trouxe uma curiosidade aqui, né? Você sabia que Isaac Newton escreveu tratados teológicos, né? Então, essa separação entre as disciplinas que estudam a realidade, ela é muito recente, ela vem do século XIX, tá? Com a superespecialização das ciências, ok? Então, antes do século XIX, as coisas eram meio misturadas, as pessoas eram filósofos, né? O René Descartes, por exemplo, ele era matemático, era filósofo, né? E também falou de teologia. Isaac Newton, ele escreveu tratados teológicos, então, para eles, essa área filosófica teológica era tão importante como a área da ciência, certo? Então, houve essa super especialização no século XIX, isso separou as áreas, certo? Didaticamente, isso é muito bom, mas não podemos perder essa visão do todo, tá certo? Que os antigos possuíam, essa compreensão de que a realidade é uma só, e que nós é que a estudamos a partir de recortes, certo? Então, a gente recorta a realidade, né? Em teologia, em filosofia, em ciência, em ciências humanas, em ciências exatas. São recortes que a gente faz para fazer com que o assunto fique mais fácil, mais didático para a gente, certo? Mas eu acredito, né, como os antigos pensavam, nessa compreensão do todo. A realidade é uma só, a verdade é uma só, né? E essa investigação da realidade, ela inclui, muitas vezes, áreas diferentes. Então, eu gosto muito da investigação da realidade a partir da teologia, e eu gosto muito da investigação da realidade a partir da física. Eu acho que, no fundo, essas áreas, elas expressam essa curiosidade, essa vontade do ser humano de compreender o seu universo, tá? Aí eu trouxe aqui uma afirmaçãozinha aqui do Etienne Gilson, que é um filósofo. Ele é um filósofo da área de filosofia medieval, e ele traz aqui o seguinte, né? Afirmaríamos antes que não existem mais do que duas ciências propriamente exatas, a matemática e a teologia. Veja só. Em uma e outra, o intelecto procede pela via da inferência, a partir de proposições anteriormente definidas. Ou seja, né, da mesma forma como a teologia ela se baseia nos dogmas fundamentais para poder construir o seu edifício de dogmas, né, se baseia na revelação e nos dogmas fundamentais para construir um edifício, a matemática ela também se baseia em axiomas fundamentais, né, que a gente também percebe pela nossa intuição, por exemplo, aquelas regras da lógica, né? A é igual a A, né? A não pode ser diferente de A, né? Isso aí, a gente, nem tudo na matemática a gente demonstra, porque existem algumas ideias que são fundamentais e a partir delas é que você constrói todo o edifício da matemática, né? Então, você vê que a matemática, ela também, de uma certa forma, ela vai partir de um conhecimento intuitivo, a priori, nosso, tá? Pode mudar, Bruno, por favor. Uma reflexão, tá, gente? Final. Não deixe de lado a experiência religiosa. Ela não o torna menos acadêmico ou científico. Ela faz parte da necessidade humana e aponta para uma realidade que, apesar de fugir à possibilidade de sistematização científica, é real e imprescindível à experiência humana, tá? Então, todas as culturas existentes possuíam algum tipo de fenômeno religioso, né?
É a experiência religiosa que nos conecta com a nossa essência espiritual e nos faz exercitar a esperança, pois aponta para uma existência acima dessa em que vivemos. A esperança, a fé e a resignação são virtudes imprescindíveis para qualquer dificuldade, e a experiência religiosa cristã nos propicia o exercício dessas virtudes. Pode mudar, Bruno. Só para finalizar, eu trouxe esse pensamento que eu sempre gostei, tá? Do Louis Pasteur, né? Ele foi um grande cientista. A gente fala do leite pasteurizado por causa dele, tá? E ele tem essa frase que eu acho fenomenal. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. E é isso, gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, se eu puder responder... Samantha, não é exatamente uma pergunta, não. Assim, sua palestra foi excelente, muito parabéns demais. Pelo que acompanhei um pouquinho aqui no chat, acho que o pessoal concorda aí comigo também. Parabéns pela palestra, parabéns pelos seus pensamentos. Tem uma coisa que eu concordo com você também, que a ciência ela não nos afasta de Deus, né? O pessoal tem muita aquela coisa de dizer, não, porque o cientista é ateu, porque isso daí não tem nada a ver com Deus, mas eu penso assim parecido com você, né? Eu não sou da área de exatas, mas eu tenho muita curiosidade, né? Eu sou um cara muito curioso e gosto das ciências, né? Eu gosto da física, da química, acho interessante. Não fui grande aluno em nenhuma das duas áreas, das exatas, né? Eu sou das humanas. Mas eu gosto muito dessas áreas, eu acho interessante. Quando eu tenho a oportunidade de estudar um pouquinho, de ler alguma coisa, eu leio. Então, essa coisa Bruno, de dizer que... Oi, Hilton. Só complementando assim o que tu falou da ciência e da religião, que realmente assim não se afasta, eu fui pego de surpresa por um amigo na graduação da universidade. Na verdade, eu já estava no mestrado, né? E era muito amigo meu, mas ele não sabia que eu era cristão. E em determinado momento, quando ele soube, ele me parou e ele estava realmente muito intrigado e na dúvida. E vou compartilhar com vocês. Ele fez, Hilton, eu não consigo acreditar e entender como você, estudante de graduação, fez graduação em biologia e está fazendo agora o seu mestrado, como você é cristão. Porque existe uma incompatibilidade muito grande entre a ciência e a fé, ou a ciência e a religião. Né? A gente fez um pequeno debate ali, né? E terminamos em paz, ainda bem, né? Mas existe realmente muito esse conceito para a maioria das pessoas. Eu não consigo entender que uma coisa afasta a outra. Por exemplo, assim, eu lembro na minha época de pré-vestibular, que tinha alguns questionamentos assim, né? Alguns estudantes, por exemplo, a questão do Big Bang, que o Big Bang, né, vai de encontro à criação pela visão religiosa. Eu não acho. Eu acho que assim, essas coisas que a física estuda, essas teorias de criação do universo, na verdade, eu acho que se o Big Bang aconteceu, como os cientistas dizem, eu acho que nada mais é do que a forma que Deus criou que Deus usou para a criação do universo. Eu acho também, por exemplo, que a Bíblia diz que o mundo foi feito em 7 dias, né? Que Deus criou o mundo em 7 dias, descansou no 7º dia. E até acho que meu afilhado tem 10 anos, ele até conversando com ele uma vez, ele me perguntou, eu não lembro porque foi que a gente entrou nessa conversa com um menino de 10 anos. Mas alguma coisa que a gente estava conversando e veio essa coisa, eu disse, olha, que aí entra a questão da ciência também, né, da relatividade de Einstein, né, que, na verdade, pela física, né, a criação do universo a criação da Terra se deu em muito tempo, né,
sei lá, milhões de anos para a Terra ser o que a gente conhece hoje, mas que, na verdade, assim, pela teoria da relatividade, né, do tempo, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Então, os 7 dias de Deus provavelmente tem uma extensão maior do que os nossos dias aqui na Terra, porque se você for sei lá, para Plutão, um dia em Plutão é diferente de um dia na Terra. Então, eu concordo aí com o que Samantha diz, que uma coisa não exclui a outra, de jeito nenhum. Bruno, é Se eu só tiver uma coisa assim besteira, rápida do Samantha, que você você está me dizendo, corrige. sem entrar aí nessa compatibilidade necessariamente, né, entre teorias e Bíblia, né, a gente tem que lembrar o seguinte, isso dá outra palestra, tá, gente? Mas aquilo que eu trouxe mais ou menos no início, lembra, sobre como a gente deve interpretar a Bíblia, né? Como a gente deve ler os livros bíblicos e exercitar essa compreensão. A gente tem que entender que a Bíblia ela não é um livro científico. Ela não foi escrita para ser um livro científico. Um erro que a gente cai muitas vezes em relação a qualquer obra, tá? Inclusive obras antigas que não sejam a Bíblia, não precisa ser só a Bíblia, é tentar interpretar uma coisa do passado com o olhar do presente. Tem um nomezinho para isso que eu esqueci, acho que meu marido sabe, ele tem uma memória incrível, mas eu esqueci exatamente o nome. Mas essa questão da gente tentar interpretar uma coisa anterior, que não cabe os paradigmas ali daquela época, com os nossos paradigmas atuais. Então, esse paradigma científico atual, ele é um paradigma do século XIX para cá, né? E a Bíblia, ela tem aí quantos anos, né? Meu Deus, de 2000, mais ou menos ali, 1500 anos antes de Cristo, e agora mais 2000 anos depois de Cristo, assim, é tempo demais. A Bíblia, ela não tem a pretensão de ser um livro científico. Ela tem a pretensão de ser uma revelação, né? E aí dentro dela também vai ter um monte de gêneros literários ali, porque a Bíblia não é um livro só, a Bíblia é um conjunto de livros, né? E aí cada livro desse também vai ter a sua época, vai ter o seu contexto, vai ter também o seu objetivo. Então, falando assim do Gênesis mais especificamente, né, a interpretação do Gênesis, ela não necessariamente precisa ser literal, tá? A interpretação literal é uma possibilidade, eu não a descarto, eu não nego necessariamente, tá certo? Mas o Gênesis, ele é muito interpretado pelos teólogos também como um gênero mítico. O gênero mítico não no sentido de que é uma mentira, tá? O gênero mítico no sentido de que é uma narrativa, né? Assim como os outros mitos antigos que a gente tem da história da humanidade, é uma narrativa didática para fazer com que o ser humano, né, as pessoas daquele povo, elas compreendam a sua origem e o seu destino. Então, o mito, ele é isso. O mito, ele não é uma mentira, né? Eu não sei quem já estudou algum livrinho chamado Mito e Realidade, do Mircea Eliade, que é um grande antropólogo, né? Que é muito estudado aí nas faculdades de humanas, história, e por aí vai. Ele traz essa ideia do mito como uma história que um povo ele cria como um significado da existência daquele povo, tá? Então, o Gênesis, isso aí eu já vou colocar a minha interpretação, não é a única, tá certo? Tem debates aí dentro da teologia com um monte de coisa. Teologia não é uma coisa exata, tá? Não é a matemática, tanto assim, tá? Então, tem muito debate. Mas a minha compreensão eu interpreto o Gênesis dessa forma. O Gênesis, ele é um gênero, ele é um gênero literário didático. Ele foi escrito para que as pessoas entendessem os princípios que Deus queria passar. Então, os princípios, por exemplo, né, o fato de que foi Deus que criou o mundo, né? No Gênesis, quando você compara com os mitos de outras civilizações que haviam ao redor do povo hebreu, você vai ver que tem princípios muito diferentes. Por exemplo,
Deus diz o seguinte, que os astros no céu, eles são para servir como sinais para calendário. Você vai achar isso no Gênesis, se você procurar. Né? Por que Deus fala isso? Por que isso está no Gênesis? Né? Porque os povos da antiguidade, eles divinizavam os astros. Os astros, eles eram divinos. A lua, as estrelas, o sol, eles sempre divinizavam, né, os povos politeístas da antiguidade. E parece que o Gênesis, ele quer dizer o seguinte, olha, não é para divinizar os astros, eles são só sinais para calendário, eles servem para vocês marcarem os dias e as noites, o tempo, né? Então, tem uma série de princípios no Gênesis que se você comparar com os mitos que foram escritos mais ou menos ali numa mesma época, você vê que o Gênesis ele queria ser um contraponto a esses mitos. Ele queria trazer uma outra teologia, ele queria trazer uma outra visão de fé, certo? Essa é a minha interpretação, é a interpretação de um teólogo específico, que eu gosto muito, tá? Mas eu não descarto a interpretação literal, até porque essa coisa que a ciência fala, que a gente diz assim, não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. A ciência, ela também tem muitos dogmas, ela também não tem uma verdade só, né? A verdade é que a ciência, às vezes, afirma algumas coisas. Eu acho que os nossos livros de ciência, eles ensinam muito mal, porque eles pegam uma teoria e eles ensinam para as crianças que é a verdade. E isso nem científico isso porque se você for científico, você tem que dizer para a criança que é uma teoria, que aquilo não foi comprovado devidamente, que aquilo é o melhor que a ciência tem hoje, mas que ainda não se tem uma conclusão final, né? Então, a questão da teoria da evolução de Darwin, a questão da teoria do Big Bang, nenhuma delas, na física eu posso falar um pouco, né? A teoria do Big Bang talvez seja uma das mais populares, e porque realmente é o melhor que nós chegamos até agora, né? Mas ela não é uma comprovação final, e nem a teoria de Darwin, como poucos pensam que mas não é, tá? Existem detalhes ali na questão da evolução que não são tão simples assim. A verdade é que a evolução é o melhor que a gente tem, não é o que foi comprovado realmente, né? Então, não existe isso. Inclusive, se a ciência disser isso, ela deixa de ser científica, porque a ciência está sempre evoluindo, ela não pode dogmatizar. Mas, infelizmente, existem, sim, dogmas no meio científico, né? Porque o meio científico também é politizado, de uma certa forma, né? Mas a gente não precisa rivalizar o que a ciência diz com o que a teologia diz, porque, como eu trouxe nos slides, né, como eu tentei mostrar, são recortes de mundo diferentes. A Bíblia não está aqui para dizer para a gente o que aconteceu ali com os átomos, né, quando o Big Bang explodiu, e a matéria escura, e não sei o quê, a relatividade e o tempo. Não, como é que Deus ia usar? A Bíblia é um livro que ele demonstra a cultura do seu tempo, demonstra o conhecimento científico do seu tempo. Então, ela é um livro histórico, tá certo? É um livro que tem que ser interpretado com essa perspectiva. Então, se você for ler o Gênesis, você vai ver que realmente existe uma didática no Gênesis que quer nos passar princípios, né? Ela é um livro que quer nos passar uma revelação, essa é a ideia. Então, essa revelação não pode ser científica, ela tem que ser realmente como eram os mitos mesopotâmicos da época, que eram mitos que eles tinham ali princípios gerais, né? Que era para as pessoas, aquilo ali podia ser lido em qualquer época. Você vê que a gente lê até hoje, né? Uma coisa escrita há 1500 anos antes de Cristo, a gente lê até hoje, e até hoje faz sentido para a gente. Se fosse escrito com uma outra linguagem, talvez não fizesse sentido. Né? A ciência, por exemplo, Newton, ele não entenderia a relatividade de Einstein. Jamais. Precisaria de um monte de coisa que aconteceu depois dele, né? Ele ter acesso a toda uma literatura científica que aconteceu depois dele para poder entender a relatividade. São teorias. A relatividade ela complementa a mecânica de Newton, mas Newton jamais entenderia ela. Ele precisaria pegar toda essa literatura científica para poder compreender, porque é de outra época. Então, a linguagem científica ela não é universal, ela não é atemporal, né? Já a linguagem dos textos bíblicos, sim, ela é uma linguagem atemporal. Ela atingiu o povo daquela época e ela fala para nós até hoje. É por isso que ela teve que ser escrita dessa forma.
Perfeito. Alguém quer fazer mais algum comentário, mais alguma pergunta para Samantha? Mais ninguém? Sandra, quer fazer alguma colocação? Lúcia, acho que você quer falar. Eu não queria nem fazer pergunta, só parabenizar por esse momento, Samantha. Foi muito bom, muito, assim, muito enriquecedor, né? Essa visão aí que você traz para a gente na questão da Páscoa, é muito importante no momento que a gente vive com um público dentro de escola que é muito materialista, né? Se deixa levar muito pela questão comercial, né? O que a Páscoa representa para esse público. E a gente está até com um trabalho a ser desenvolvido nessa temática. Parabenizar pelas suas reflexões, foram bem importantes para a gente nesse momento. Acho que é isso mesmo que você traz, né, na questão do ser atemporal, né, a questão da Bíblia nas nossas vidas. E, enquanto você falava, eu lembrei muito do que a gente está passando nesse momento, né, na questão da felicidade. A gente tem tido momentos tristes, mas a gente precisa ser mais otimista, a gente precisa enfrentar alguns problemas com mais felicidade, com mais otimismo, né? Então, para mim, assim, o que você trouxe hoje foi bem completo, não faltou nada. Para mim foi bem interessante essa visão filosófica, né, a visão teológica. Você trouxe a ciência, você trouxe a física, você trouxe a matemática, então para mim foi bem completo. Quero parabenizar e espero que a gente possa, né, em outros momentos, ter você novamente aqui palestrando para a gente. Agradeço muito, viu, Lúcia? Inclusive, essa questão da felicidade que você colocou, eu recomendo, né, para quem quiser, para quem aí, principalmente no momento aí de dificuldade, de tristeza, de ansiedade, leia um livro de Atos, tá, dos apóstolos. Ele vai trazer essa vivência dos apóstolos no primeiro século, e aí vocês vão ter uma coisa assim mais aprofundada, né, nessa leitura dessa coisa que eu quis trazer, né, de como a nossa felicidade, a felicidade cristã, a ideia de felicidade cristã, ela transcende as dificuldades terrenas, né? Como é que essas pessoas aqui no livro de Atos, eles passaram por muita dificuldade, né? Os primeiros cristãos, eles não era fácil ser cristão naquela época, tá certo? Então, o que eles passaram, eu fico brincando, né, dizendo que a gente é Nutella, né? A gente não sabe o que é sofrimento. E se a gente for ver, a Bíblia, ela é um livro que ela é muito completo, ela é cheia de simbologias e de paradigmas humanos que a gente pode trazer para a nossa vida. E o livro de Atos, ele vai trazer essas dificuldades dos cristãos do primeiro século para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa dificuldade atual, sobre como a gente pode vivenciar isso agora da melhor forma, tá certo? A Bíblia, ela é, assim, o livro perfeito para esses momentos, e eu indico muito o livro de Atos, e eu indico os evangelhos, principalmente o evangelho de João, porque as palavras de Cristo, elas também são extremamente edificantes, acolhedoras e nos fazem transcender realmente, né, essa realidade. Essa coisa de ciência e religião sempre foi forte dentro de mim, porque eu sempre tive sempre fui muito sensível à religiosidade. Eu também fui criada numa casa, num clima religioso, né, meu avô era pastor, então eu fui criada nesse ambiente, né, conhecendo a Bíblia desde pequena. Então, isso sempre foi muito, muito forte para mim, né? Agora, da mesma forma, né, um exemplo interessante que a gente pode usar para a gente tentar minimizar esse sofrimento de agora, esse momento atual que parece ser tão difícil, é justamente a gente tomar contato com os sofrimentos de outras épocas, né? O que as pessoas vivenciaram. Eu acho que a Bíblia, ela traz
muitos desses exemplos, tá? E outra coisa que eu costumo, às vezes, exercitar, tem muitos canais no YouTube que eu acho legais, né, sobre astronomia, e tem alguns que mostram um pouco dessa grandeza do universo, né? Eu acho que isso, eu acho que essa visão, né, do como nós somos pequenininhos, né, em comparação com a criação como um todo, né? Essa visão da astronomia também é bem interessante para trazer essa reflexão, às vezes, quando a gente está meio chateado, né, meio triste, a gente vê, puxa, as coisas que acontecem aqui são tão mínimas, né, são tão pequenas, a gente fica, eu acho que com essa consciência, quando a gente olha para o universo, talvez Deus tenha feito o universo assim por causa disso, né, para a gente se lembrar do nosso lugar nele, né, para a gente se lembrar da nossa pequenez. E essa é a mesma reflexão que o cristianismo nos convida, né? É nos lembrar do nosso lugar, da nossa dependência, e isso traz uma ressignificação do sofrimento, uma ressignificação e uma paz interior, né? A gente consegue compreender que o que a gente às vezes vê como uma coisa tão grande pode não ser tão grande assim. Outras pessoas passaram por coisas piores, né? O próprio Cristo passou por coisas piores, então a gente precisa, às vezes, ressignificar o que nós passamos, o que nós vivenciamos, né? E a Bíblia, ela está realmente repleta de situações que podem nos ajudar nesse sentido. Deixa eu ler aqui um pouquinho Estou vendo, Dona do Sandra. chat. Daqui a pouco eu falo. Deixa o Bruninho fazer, daqui a pouco eu falo. Aqui, ó, tem alguns comentários no chat, Samanta. A Sandrine diz, perfeito, Samanta, muito boa. Newton diz, foi maravilhoso, muito esclarecedor, ficaria horas te ouvindo. Valdenei também, parabeniza. Acho que nem eu ficaria horas me ouvindo. Cida Obrigada. também diz, muito bom, show, parabéns, amei. Newton coloca, o tempo de Deus é diferente dos homens. E Karine Muito complementa bom. aqui, Kairos e o Cronos, o relógio Isso, dele é Cronos. bem diferente. 1000 anos para ele é um Exatamente. dia, e um dia, 1000 anos. Exatamente. Os 7 dias são, muitas vezes, a gente pode interpretar como algo simbólico, né? É o Kairos de Deus, né? Não é o Cronos do ser humano. Muito bom, são os termos certos mesmo. Rosana também diz, você trouxe ótimas reflexões. Cida, acho a física interessantíssima, porém não sou muito bom em matemática, então, mas eu já quis ser astronauta. Olha só, eu não seria nunca. Valquíria também lhe parabeniza. Karine fala aqui do sofismo. Hilton, para mim evolução não, mas adaptação sim. E Karine quer um autógrafo de Samanta. Show. Pronto, posso falar agora? Obrigada. Falar para a gente terminar, né? Já estamos com quase 1h30 de palestra. Eu ouvi todos os atropelos no início, né? Que é natural dentro desse momento agora virtual que nós estamos. Mas, Samanta, eu não tenho palavras, né, para te agradecer, não é? Você sabe o quanto eu te admiro, né? Eu sou uma sogra declaradamente babona, né? Eu sou mãe de filho único e você é a filha que a vida me deu, né? Que Deus me deu, né? Tenho uma admiração profunda pela sua pessoa. Então, muito obrigada por você ter abraçado o desafio, né? Quando eu lhe convidei no domingo à noite para você vir aqui fazer essa palestra. E que você volte outras vezes, que novos temas surjam e que você possa contribuir e corroborar com os nossos projetos sempre que a gente precisar de você. Gostaria de agradecer à família 10 de agosto, essa família que é muito acolhedora, muito amorosa, não é? Eles receberam muito bem, com muito carinho, né? A gente está vendo aí pelas avaliações aí no chat. E só isso mesmo que eu tenho para dizer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, dona Sandra, agradeço a todo mundo da escola, realmente foi muito acolhedor, eu agradeço a dona Sandra também, imagina só que sorte que eu tenho, né, mãe de filho único, né, normalmente as mães de filho único são muito apegadas com os filhos, né, e ela é essa coisa maravilhosa aí na minha vida, né, eu só tenho a agradecer.
Sandra é ótima. Samantha, muito obrigado, viu, Eu que agradeço, você Bruno. preparar esse tempinho aí para gente. Parabéns de verdade. Em nome da escola, 10 de agosto, em nome de George, que não pôde participar, eu tenho certeza que ele ia adorar te ouvir, mas a palestra que está gravada e a gente vai disponibilizar para os professores, para quem não pôde estar, para quem quer reprisar, né, a palestra, eu vou mandar para a Sandra também, para ela te mandar o link, tá certo? Da Tá gravação. certo. Então, Tá em meu bom. nome, em nome de George, em nome da Escola 10, de todos que fazem a Escola 10 de Agosto, muitíssimo obrigado. Foi excelente sua palestra. E se um dia a gente tiver oportunidade, você tiver um tempinho para a gente aí novamente, com certeza todos nós vamos adorar demais. Muito obrigado. Com certeza. Eu estou estudando para ser professora também, né? Então, lidar com coisas na escola é algo que, para mim, é maravilhoso. Parabéns. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Se não, acho que a gente já pode ir se despedindo. Muito obrigado a todos pela participação. Boa Páscoa, né? Uma Semana Santa abençoada para todo Gente, mundo. Sandra levantou a mãozinha ali, eu não sei se ela quer falar ou se ela Não, bateu sem querer. foi erro, bati sem querer, justamente. Lúcia ligou mas eu a câmera. agradeço a todos, inclusive a quem pediu. Acho que minha assinatura não é tão bonita assim. Mas obrigada mesmo pela atenção. Tchau, pessoal. Boa Páscoa. Um Semana abraço. Santa para todos. Tchau, Bruno. Muito obrigada. Tchau, Samir. Nós aqui agradecemos. Tchau, gente. Tudo de bom.